Aleluia, glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Que privilégio é esse nós estarmos aqui. Eu sei, Pai, que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite e nós somos gratos por poder ouvir a Tua voz, Pai, e sermos praticantes da Tua palavra. Nós te agradecemos como família que somos, Pai, e declaramos em nome de Jesus a Tua graça e o Teu favor que tem nos acompanhado, trazendo clareza ao nosso coração nessa noite, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. Vocês podem sentar um pouco. Amém. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Ricardo Nascimento. Nós somos casados há 37 anos. Tá? É um bom tempo de casados, então esse período do nosso casamento, pode ser que nós tenhamos algumas coisas importantes durante esse período para passar para pessoas que estão começando agora, por exemplo. Tá? Então você também que está nos assistindo, você fique conectado, fique ligado, porque isso pode edificar o teu coração e fortalecer o teu casamento. Amém? Amém. Você quer se apresentar? Por favor. Boa noite, amados, graça e paz. Meu nome é Suênia e eu estou muito feliz porque a gente está aqui junto. Vamos aprender juntos também, amém? Boa. Então, nós temos 3 filhos, tá? Temos Luiz Ricardo, Manu e Brisa. Então são 3 filhos, talvez vocês não conheçam Brisa. Ela é a mais velha. Aí tem Manu e tem Luiz Ricardo. Tá bom? Então nós temos 3 filhos e uma neta lindíssima, puxou a avó. Rapaz. Então, para começar, eu quero só ler um versículo e depois Suênia vai estar ministrando nesse primeiro momento e depois eu vou continuar, tá bom? Eu quero que vocês abram lá em Salmo 115, 14. Hoje o tema da nossa ministração é finanças na família. Tá? É um tema importantíssimo, ele é um tema sensível e eu sei que muitas famílias sofrem nessa área. Verdade. Então a gente vai estar falando algumas coisas sobre finanças, sobre alguns problemas que nós passamos no decorrer da nossa vida, nesses 37 anos, e a gente vai aprender juntos, como a Suênia falou. Amém? O que é que diz lá em Salmo 115, 14? Diz assim: o Senhor vos aumentará bênçãos mais e mais a vós e a vossos filhos. Amém. Olha que recado tremendo o Senhor está nos dando logo no início do culto hoje à noite. Amém? Então eu vou deixar a Suênia, como eu falei para vocês, e daqui a pouquinho eu venho e vou falar algumas coisas também. Se ela falar tudo, tá bem demais, tá tudo tranquilo. Mas eu vou ficar sentado ali ouvindo, tá bom? Quero dividir. Então, amados, eu queria que você abrisse comigo, primeiro de tudo, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 29. Eu não sei se você já passou por isso. Quando a gente casou, a gente não era cristão. A gente não era... Sim, pode sentar. Obrigada, gente. Valeu. A gente não era cristão quando casou, certo? E parecia uma guerra nuclear dentro de casa. Era Irã e Iraque. Na época eu dizia assim, a minha amiga, lá em casa é assim, Irã e Iraque. Quem lembra da guerra Irã e Iraque? Pronto, era a gente, não era? Quando a gente casou. E aí, amados, parecia uma guerra todos os dias. Não era só um dia ou outro, não. Era todo dia mesmo. Uma guerra nuclear dentro de casa. E aí, amados, eu tenho certeza que Deus tinha grandes propósitos, como hoje a gente está junto, né? Graças a Deus por isso. E aí ele... eu sempre paquerava com o Senhor. Quando a gente se converteu, já foi no Verbo da Vida. Eu dizia assim, Ricardo dizia, um dia eu ainda vou ser crente. Eu acho tão bonito esses crentes pregando a palavra, a Bíblia. Eles com a Bíblia, bem fervorosos, ele dizia, deixei. E a gente era espírita, olha só. E aí, um belo dia, com 10 anos de casada, até os 10 anos, se eu for contar aqui uma noite inteira, não dá. Mas até com 10 anos de casados, a gente foi para o Verbo da Vida. Uma amiga minha lá de Campina Grande nos levou para lá. Mas, amados, nesse período, a gente passou tanto perrengue financeiro e já dentro da igreja. Quando eu comecei a aprender a palavra, foi aqui em Jaguaribe. E eu dizia assim, Senhor, eu desejo tanto dar uma oferta, ter um dinheiro. Quando as pessoas estão colhendo dinheiro na igreja, eu desejava isso no meu coração. Eu peguei rápido. Eu comecei logo a fazer o rema, recém-convertida. Com 1 ano de casada logo, um ano de crente, eu já fui fazer o rema. Porque eu queria
a entender porque as coisas aconteciam, né? E minha família perguntava muita coisa. E por que as crianças sofrem? E por que as crianças da África passam fome? E o que é que a Bíblia diz sobre isso? E o que é que os crentes explicam sobre isso, né? Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer esse curso bíblico para eu entender também, né? E aí, olha só onde nós estamos, graças a Deus, né? Mas, amados, ó, em Gênesis 1:29 diz assim, e disse Deus ainda, quando ele começou a criar o mundo, né? Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Diga comigo, semente. E se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento. Olha só. Aí depois ele continua criando os animais, né, e tal. O que mais me chamou a atenção, Deus dá sementes. Não é só para a gente comer. Semente você faz o quê? Planta, né? Ele diz aqui, né? E isso vos será para mantimento. A semente para comer e a semente para plantar. O alimento para comer e a semente para plantar. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi plantar. Eu sempre fui próspera, sempre. Ó, chegou um tempo que faltou comida na casa da gente. Só que a gente começou a orar, Ricardo exerceu fé. Quando eu morava aqui em João Pessoa, antes de acontecer isso lá em Campina Grande, um dia eu estava caminhando e nesse dia não tinha pão para comer em casa, não tinha dinheiro para comprar pão. E eu estava caminhando, a gente morava no Bessa, numa casa lá no Bessa, e eu caminhando e orando em línguas, orando. Eu sempre gosto de caminhar orando em línguas. E aí eu disse assim, Senhor, hoje não tem dinheiro para comprar pão. Quando eu olhei para o chão da areia da praia, achei R$5. Isso foi, amados, há uns 27 anos, mais ou menos. R$5 era muito dinheiro, dava para muito pão. Eu comprei R$2,50 de pão e cheguei com R$2,50 em casa. Aí eu peguei o dinheiro, aí fiz assim, ó. Aí fui sacudindo para a padaria. Cheguei na padaria e comprei a metade de pão. Cheguei em casa com esse pão. Aí Ricardo estava se acordando, aí ele disse, oxente, onde tu achaste esse pão? Eu disse, eu achei dinheiro na areia da praia. Ele disse, eu não acredito não, meu Deus, como Deus é bom. Aí a gente se alegrou, fez o café e tudo mais. Pronto, essa foi a primeira experiência que eu tive. Depois, amados, outro dia, a gente caminhando na areia também, achei R$10. Depois, dentro de um ônibus, olha só, não é brincadeira não, é de verdade, de verdadeira. Dentro de um ônibus, estava eu, Manu e Luiz Ricardo, eles pequenininhos ainda. Eu achei R$50 assim no chão. Aí, nesse dia, eu peguei o dinheiro no chão do ônibus. Aí, disse assim, tinha uma mulher assim com uma pasta na mão. Eu disse, a senhora perdeu algum dinheiro? Aí ela olhou para a minha mão e disse, perdi, caiu da minha pasta. Aí eu disse, meu Deus, o dinheiro que a gente ia comprar um maiô. Eu e Manu estava indo para o centro para comprar uma roupa de banho, olha só. E era exatamente o dinheiro. Aí depois eu disse, Manu, acho que não foi de Deus não ter perguntado àquela mulher. Aí eu disse assim, sabe de uma coisa? Ela precisava mais do que eu, por isso que ela ficou com ele, né? Aí descansei e tive provisão para comprar. Mas, amados, ó, quando eu cheguei um dia, nesse dia mau, eu lembro que nessa época, lá em Campina Grande, quando a gente passou por essa situação, Ricardo ganhava R$3.000, era o salário da época. Eu acho que foi mais ou menos em 2007, por aí. O salário era R$3.000. E a gente ficou devendo ao banco Itaú R$100.000. Por causa de um empréstimo que a gente entrou. Olha só, amados, como é sério isso, né? A gente já crente. E aí, eu sabia plantar. Quando a gente morava aqui na época do Rema, de repente começou Ricardo já tinha esse empréstimo, né? Aí a gente começou, logo em seguida a gente se mudou. Aí a gente começou a quebrar umas coisas dentro de casa. Eu lembro que o piso da cozinha subiu, quebrou carro, a geladeira ficou com problema. Aí eu olhei para Ricardo, olha só como a palavra entra na gente. Eu olhei para Ricardo e disse assim, Ricardo, tu tá dando dízimo? Aí ele disse, tô não, baixinho, tô não. Porque quando o dinheiro chegava na conta, o banco comia o dinheiro, por causa do empréstimo, não era? Aí eu disse, por isso que está acontecendo esse monte de coisa dentro de casa. Ai, meu Deus, e agora? Aí eu lembro que numa dessas estratégias que a gente deu, eu comecei a orar. Eu disse, Senhor, nos dá estratégia. Eu botava o joelho no chão e dizia, Pai, eu não aceito essa situação, não. Em nome de Jesus, eu declaro que a gente vai sair dessa situação. Pai, obrigada por estratégias chegando para a gente sair dessa situação. Um belo dia, Ricardo se encontrou com a gerente.
na rua que a gente morava. A gente já estava morando em Campina Grande. E aí ela disse assim, olha, Ricardo, eu vou lhe dar um conselho. Antes de seu salário chegar na conta, você programa para entrar na poupança, não foi? Pronto. Eu disse, meu Deus, só pode ter sido Deus uma coisa dessa. Em vez do banco pegar todo o nosso dinheiro, amados, a gente teve que botar na justiça esse banco, porque é uma bola de neve, né? Aquele empréstimo. Ele vai cobrando o que você deve e outro valor superior e vai aumentando, aumentando. E era uma coisa, eu sabia que não era normal aquilo. E um dia o pastor da gente disse assim, Ricardo, entre na justiça. Procure um advogado para entrar na justiça contra esse banco. Porque era lícito, a gente estava vendo isso, né? Não, a gente queria pagar, mas era impossível. Uma dívida ganhando 3 mil, pagar 100 mil. Não tinha como, né? E aí, quando o advogado pegou a causa, disse, oxe, isso aqui vai dar danos morais. Eu não podia tirar cartão. Amado, nessa época, a gente passou 5 anos, mulheres, 5 anos sem ir no salão. Eu e Manu. Foi 5 anos de sofrimento. A gente não podia fazer unha, não podia fazer cabelo. Mulher sabe como é ruim isso, né? Sofrimento, Jesus. Mas aí, o que é que eu fazia? Eu fazia a unha de Manu, ela fazia a minha. O cabelo, a gente se virava em casa. Não tinha dinheiro para ir, tinha que ter sabedoria para administrar aquela situação, né? Eu reclamava, chegava para Ricardo, não, ele nem sabia que eu estava querendo fazer unha, eu nem dizia. Porque ele não ia resolver. Ia ser mais um problema para a cabeça dele, querendo suprir. Ele sempre foi supridor de dizer, tudo que elas precisam eu quero dar. Sempre foi assim lá em casa. Então eu sabia que ele queria dar a gente e não tinha como, né? Que era que eu fazia, me fechava, dizia, Manu, vamos se virar aqui. Tu ajeita isso, eu ajeito aquilo, pronto. Até hoje, ó, eu dou mecha no meu cabelo sozinha em casa, porque a gente aprendeu. Desse jeito, é. Me virei e ela também. Ela está lá na Alemanha, ela disse, mãe, estou aprendendo a cortar meu cabelo. Eu digo, oxó, eu também. Bom demais. Em toda situação, amados, a gente se adapta. A mulher sabe, ela tem estratégias do céu. Amém, amados? E aí, a gente, com essa situação, entrou na justiça. E o banco teve que devolver dinheiro a gente. Olha só como é sério, né? Não era justo o que eles estavam fazendo, né? Mas aí foi uma estratégia do céu. Primeiro de tudo, eu orei. Eu disse, pai, eu quero resolver essa situação. E Ricardo disse, vamos orar junto. Pai, eu me arrependo. Eu não devia ter feito aquele empréstimo. Eu lembro que a gente orou, não foi? E ali, pronto, amados, deu brecha, deu recurso, né? Solução para Deus trazer aquilo para a gente. Não é verdade? Então, amados, sempre Deus quer nos prosperar. Ele nunca trouxe o problema. Eu e você que entramos em problemas, e Deus não quer isso, né? Deus sempre tem a solução. As sementes sempre estão na nossa mão. Eu lembro que eu era bem recém-convertida e as moedas chegavam. Quando eu olhava na minha bolsa, não faltava moeda. Nunca faltou. Aí dentro de mim já estava aquela raiz. Eu digo, Jesus, já aprendi. Eu lembro de Marisete pregando vida de prosperidade no Rema. E eu recebendo. Eu disse, eu vou viver isso. Eu vou viver. Amados, eu estava na Europa agora, eu passei 30 dias. Foi Deus quem levou a gente. Sabe o que aconteceu lá comigo? Eu achei euro lá. Parece brincadeira. Eu achei 10 euros no chão. Só Deus faz isso. Minha gente, vocês já viram alguém chegar no outro país e achar dinheiro no chão? Porque sabe o que é que eu oro todo dia? Senhor, muito obrigada, porque tua bondade e tua fidelidade me seguem todos os dias. Euro, eu achei euro na Europa. Eu nem tinha. Ricardo, quem estava suprindo a gente em real, né? E quando eu chego lá, eu caminhando com o Luiz Ricardo, quando eu olho 10 euros no chão, eu digo, meu Deus! E Ricardo disse, deixa eu tirar uma foto, peraí. Baixinho, tu é demais. Achar dinheiro até da Europa, minha gente. Só Deus faz isso, não é verdade? Amados, ó, eu sou filha de Deus. Nunca Ele deixa faltar nada. E nesse dia, eu vou deixar essa parte da feira para Ele contar, essa parte. Mas, amados, eu sou tão feliz. Eu digo, Senhor, eu sou tão feliz porque tenho o Senhor na minha vida. É o melhor presente, amados. Ele é um Pai verdadeiro que não deixa faltar nada. Nem para mim, nem para você. Amém? Nunca duvide de Deus. Nunca. Porque Ele supre a gente. E eu lembro que, sempre que a gente vem pregar, eu digo, ó, 3 áreas que o diabo sempre ataca na família. É finanças, família, né, casal e filhos, né?
relacionamento e filhos. Aí hoje a gente vai falar sobre essa parte de finanças por conta disso. Porque muita gente passa por situações financeiras, né? Mas, amados, primeiro de tudo, faz como eu fiz. Não é, eu sofri muito, você pode hoje aprender sem passar pelo que a gente passou. De uma dívida tão grande, né, que a gente entrou de empréstimo. Mas, primeiro de tudo, é botar diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso aprender isso, né? Eu lembro que um dia a gente estava ensinando algumas coisas sobre isso lá em Campina Grande, e um irmão da igreja disse assim, meu amigo, um curso desse vale ouro, viu? Não tem dinheiro no mundo que pague que ensine isso a gente, porque é vida. A vida da gente que ensinou, né? Hoje eu não faria mais o que eu fiz no passado, né? E a gente está aqui para vacinar quem não fez ainda, não é verdade? Então a gente precisa todo dia. Hoje eu aprendo com os erros que eu já cometi, Ricardo também, né? Não fico forçando, dizendo, eu preciso comprar isso. Tem muita mulher que fica assim. Força o marido, né? Pede, obriga, né? Não, amado, pega junto e diz, vamos fazer aqui, né? Eu lembro que Manu foi dar aula de reforço. Nesse tempo ela disse, mãe, pai, eu não tenho dinheiro para me dar, eu vou trabalhar. Eu vou ajudar nas minhas coisas, eu vou comprar minhas coisas, meu material da escola, que ela fazia faculdade. E ela foi dar aula de reforço. A gente precisa aprender, Deus dá talentos, né? E naquele recurso, Deus lhe multiplica. Deus lhe prospera, né? Naquela sabedoria que Ele lhe dá. Amém, amados? E graças a Deus, essa parte da feira eu vou deixar para Ricardo contar. É bem interessante. A família que Deus criou lá no Jardim do Éden foi suprida de tudo. Ou vocês viram Adão e Eva passar necessidade, né? Ninguém viu isso. Pronto, esse é o plano de Deus para nós, né? Suprido de tudo. Eu lembro que eu estava olhando para aquela imagem do mar, aqui um dia no culto, e o Senhor disse dentro de mim, você vai atravessar os mares. Eu disse, meu Deus, eu vou viajar. Desse jeito. Jesus, não esperava nunca isso. Tão rápido, né? Que fazia 2 meses que os meninos estavam na Alemanha. E, amados, foi Deus quem nos deu. A gente estava lá em Campina Grande, na conferência de ministros, e uma menina que estava atrás da gente, um casal bem jovem, chegou e disse, irmã, eu tenho uma palavra para vocês. Vocês vão fazer uma viagem. Aí Deus disse um monte de coisa lá. E ela disse assim, Deus está levando vocês. Aí eu, meu Deus, a gente estava com a passagem da Alemanha comprada. Ela nem sabia, Ricardo, tu conhece essa menina? Coisas de homem, né, na praticidade. E aí eu disse, nunca vi na minha vida. Aí depois eu disse a ela, irmã, vem cá para eu dar um testemunho. A gente está com a passagem da Alemanha comprada. Ela disse, meu Deus, e o Senhor dizia assim, vistos liberados, que a gente ainda não tinha, né? O visto liberado, ainda estava correndo risco. E aí ela disse, por isso que o Senhor falava comigo, vistos liberados. Eu acho que ela pensou, era uma viagem por aqui, por perto, né? Aí ela disse assim, vocês são de onde? Aí eu disse, a gente é daqui de Campina Grande, mas mora em João Pessoa, daqui de Campina Grande, né? Meu marido é. Aí eu disse, eu sou mãe de Manu, do Centro de Cura. Ela disse, avó de M, não acredito. M é mais famosa do que Manu. Eu disse, a própria, minha filha. Ela disse, eu sou fã de M, eu sigo tudo de M. Aí disse, vou mandar mensagem. Foi, ficou. No mesmo dia ela mandou mensagem para Manu. Aí eu digo, M é uma figura mesmo. E aí, mas a gente fez amizade. Eles são de uma igreja lá perto de Natal. Acho que é uma cidadezinha por lá. E foi maravilhoso. Deus fez aquilo que aquela menina falou para a gente. Nos levou. Foi uma viagem maravilhosa, amados, com a família lá na Alemanha. Graças a Deus por isso. Já deu tempo? Glória a Deus. Mais um pouquinho. Então, eu vi pastor Cícero aqui falando sobre dízimo e ofertas. E ele já explicou tão bem, né, amados? Não perde tempo, amados. Toda vez que chegar uma semente na sua vida, tira o dízimo. E guarda algumas ofertas, tanto para a igreja como para abençoar vidas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida com isso. Eu tenho sido muito abençoada. Tem uma mulher de Deus aqui, morando em João Pessoa, que eu sou mantenedora dela com uma pequena semente. Amados, isso tem feito tanta diferença na minha vida. Todo mês eu planto na vida dessa mulher, uma grande mulher de Deus. Bem simples ela é, pregadora. E eu tenho visto, amados, a multiplicação na minha vida por causa daquela semente. Uma das coisas foi essa viagem. É sobrenatural. Nada na vida do cristão é natural. Nada. Deus usa coisas naturais para explicar as espirituais. Mas tudo na minha vida e na tua vida é espiritual que acontece. Amém, amados? Então, guarda a tua semente e dá. Não retém ela. Não pega ela. Não come a semente. Amém? Planta a semente e come o justo. Que você vai ver a mudança na sua vida.
Amém? Eu também vou ver isso. Amém? Então, uma pequena coisa, amado, uma pequena semente, R$20, eu planto numa pessoa, R$30 em outra. Mas, amados, eu tenho sido tão abençoada com isso. E eu desejava, eu dizia, vou ter um dinheiro todo mês na minha conta para eu plantar. Sempre precisava pedir a Ricardo, né? Que ele nunca deixa faltar, graças a Deus. Sempre ele me dá uma oferta, como ele diz aqui. Mas, amados, eu queria ter. E hoje eu consegui. A gente tem um aluguel lá no sertão e todo mês os meus irmãos depositam na minha conta. E foi resposta de oração. Eu pedi a Deus, eu disse, Senhor, eu quero um dinheiro todo mês para eu poder plantar. Ricardo nem sabia. Aí um dia eu disse a ele, tem uma irmã aqui que eu estou sendo mantenedora dela. Ele olhou assim para mim, como quem diz, tão pouco dinheiro, né? E já dá para ser mantenedora, tá vendo, amados? Isso é a multiplicação de Deus. E eu tenho colhido os frutos, amém, amados? Glória a Deus por isso. Venha. Eu quero que ele conte a outra parte, que é bem interessante também. Muito bom, rapaz. É bom com o Suene que dá para rir muito com ela, né? O meu negócio é mais sério. E andar com ela é muito bom. Mas não é só ela que encontra o dinheiro, não. Eu também encontrei. Um dia ela encontrou. Ela no shopping encontrou R$200. Na hora que a gente chegou no shopping, desceu do carro, pegou 200. Lá na frente eu encontrei 50 centavos. Então eu também achei dinheiro no mesmo dia, tá? Então ela tem mesmo essa atração aí por recursos e é justamente a questão da fidelidade. Quando a gente pensa em recursos financeiros mesmo, em dinheiro, a gente tem que pensar em primeiro lugar na questão da semente, da plantação. Então, se você planta, colhe. Não tem segredo. Plantou, colhe. Eu demorei um pouco a entender isso, por isso que a gente passou aquela pressão financeira muito grande no começo do nosso casamento. Eu tentando suprir as necessidades e até elevar o meu padrão de vida, mesmo trabalhando na companhia que eu trabalhei durante 27 anos. Naquele período eu estava com um bom salário, mas eu não sabia administrar. E isso foram problemas para a minha casa. Eu fiquei com um déficit financeiro e fui buscar nos bancos os recursos que eu precisava para continuar com o padrão que eu queria. Tá? Eu não tinha direção de Deus, eu não queria saber do que Deus tinha para aquele tipo de administração. Eu achava que não precisava de Deus nas finanças, mas era um erro gravíssimo. E Deus está tratando com cada um de nós hoje à noite justamente para isso, para que a gente possa entender que Ele tem que ter a centralidade de toda a nossa vida. E o dinheiro, os recursos não podem ser diferentes. Então, nós chegamos ao ponto de não ter dinheiro para comprar a feira, de comprar pão. Para vocês terem ideia, um dia de manhã, eu sou fã de café, todo mundo sabe que me conhece, eu não tinha dinheiro para comprar café. Num sábado de manhã, eu acordei e comecei a orar num tapete na minha casa. Alguém de vocês pode ter escutado já esse testemunho. E eu me ajoelhei no chão, eu digo, pai, eu gosto tanto de café e eu quero tomar um café hoje pela manhã. Existe essa a necessidade na minha casa, eu quero que aconteça comigo, Pai, o que acontece com os ministros do Verbo da Vida que ministram. Diz que feira chega na casa deles, quando eles se ajoelham e se arrependem e pedem ao Senhor. Eu estou pedindo ao Senhor, eu não quero pedir a vizinho, não quero pedir a ninguém, não vou fazer mais empréstimo, eu me arrependo dos erros que eu cometi. Isso foi uma sinceridade tão grande, meus irmãos, naquela manhã de sábado, e eu, quando me levantei, o telefone tocou. Uma pessoa liga para mim e diz, como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu digo, está tudo tranquilo. Eu queria que você viesse aqui em casa, que eu tenho um negócio para te entregar. Peguei Suene e nós fomos lá. Nesse decorrer do período que eu tinha orado, eu fui catar algumas moedas, que normalmente, como o Suene falou, tinha moedinhas dentro de casa. Eu fui numa mercearia, uma bodega, que para a nossa linguagem nordestina, bodega é um pequeno mercado, uma merceariazinha pequena, e eu fui lá fazer essa compra do café. Comprei um pacotinho de café do pequeno, fiz o café com alegria, tomamos o café, e daqui a pouco eu recebi esse telefonema. Fomos nessa casa, isso no sábado de manhã. Recebemos uma feira, meu irmão, que o carro veio desse jeito assim, ó, para casa. Sabe aquele carro que você tira tudo da mala? O carro veio desse jeito, ó, vou fazer assim de lado para vocês verem. O carro, eu não conseguia nem ver a frente do carro de tanta comida que tinha dentro desse carro. A mala encheu, o banco traseiro encheu de tanto mantimento. Rapaz, eu chego em casa com isso, com uma alegria tão grande, agradecendo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Colocamos no armário, lá tinha uma despensa na casa que eu morava, isso era no sábado. No domingo de manhã nós fomos para o culto, a escola dominical lá em Campina Grande.
E fomos para o culto e foi muito bom, eu estava muito feliz, muito alegre, arrependido dos erros que eu tinha cometido. E quando eu volto em casa do culto da escola dominical, estava Manu e Luiz Ricardo com o portão aberto, um carro de ré na minha casa. Eu digo, oxe, alguém entrou na minha casa com um carro, eu não conheço aquele carro. De repente tinha uma irmã da igreja com uma mala cheia de mantimento. Do mesmo jeito que tinha chegado no meu carro, chegou outro carro na minha casa. A oração que eu fiz de arrependimento lá naquele local, eu disse, eu quero ver que aconteça com a minha casa o que acontece com os ministros, como eles pregam. E o Senhor foi fiel. No outro dia aconteceu isso. Meu irmão, eu digo, o nosso Pai é fiel. Sabia que aqueles mantimentos, aqueles recursos que chegaram na minha casa, aquela feira completa, tinha tudo, tinha coisa que eu nunca tinha comprado na minha vida, tinha naquelas feiras, deu para mais de 2 meses. E ainda Suênia dividiu com os vizinhos, pegou, fez umas ofertas, umas sacolinhas e saiu distribuindo, por causa do princípio, ela sabendo que é importante isso. Então, cuidar das finanças do lar, obedecendo ao Senhor, não sendo negligente, é um ponto fundamental. Naquele período eu não tinha condições, eu estava totalmente comprometido com o banco. Então o banco levava todos os nossos recursos, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu quero que vocês abram, por favor, a Bíblia, lá em Provérbios 22, 7. E vocês sabem que as instituições financeiras, elas são muito ricas e elas não têm coração. Vocês sabiam disso? Não tem coração, ela não está nem aí querendo saber se você tem condição de pagar ou não. Elas vão te dividindo e aquilo é como uma bola de neve. Vocês sabem que aquilo vai aumentando, aumentando de uma forma que você não tem mais controle. Aqui em Provérbios 22, 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre. O rico aí, nesse caso, é o banco. Eles são uma estrutura financeira muito forte, quando comparado a nós. Então, uma pessoa física, para ter mais dinheiro do que um banco, do que uma instituição financeira, só se for bilionário. Tá? Pessoas que têm mais dinheiro do que um banco. Eu não era essa pessoa, mas eu sou filho do dono do ouro e da prata. O meu pai tem mais recursos do que eu posso pensar. Tanto é que aquela oração, ela foi muito rápida, e ele foi muito rápido em responder. Aquela oração de arrependimento. Tá? Não, eu não pedi a ele, eu disse só, pai, eu estou arrependido do que eu fiz. E aqui em Provérbios 22, 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre. O que toma emprestado é servo do que empresta. Então, se eu tomo um empréstimo lá no banco, e eu não tenho condições de pagar aquela dívida, aquilo ali vai se tornando uma dívida impagável. Tanto é que no decorrer do período, e a constituição do advogado que nós tivemos no conselho, nós terminamos recebendo dinheiro de volta. Tá? Porque o negócio era tão errado, era um juro leonino, como se chamava, que não tinha condições de pagar. Mas graças a Deus, aprove a Deus a gente sair dessa dívida, e isso aqui é como uma vacina para as pessoas que estão aqui hoje à noite. Para que possa aprender. Jovens que estão começando a vida, trabalhando, aprendam a administrar seus recursos. É muito importante que nós saibamos fazer isso. Porque entrar numa dívida com 3 filhos para criar não é moleza, é muito sofrimento. Então a gente precisa ter sabedoria, pedir sabedoria ao Senhor. Ser fiel nos dízimos e ofertas, saber administrar. Nós temos um ponto fundamental que é planejamento, trabalhar e ser diligente. Eu trabalho, se eu for diligente, pedir direção ao Senhor de como administrar, do que eu fazer com as finanças da minha casa, não vai dar errado. Só é pedir direção porque o Espírito Santo está para nos ensinar mesmo sobre isso. Aqui, Provérbios 21, 5, abram lá, por favor, para vocês verem. Tem que trabalhar, mas também precisa planejar e ser diligente. O que é ser diligente? Saber o que está fazendo, pé no chão. Entender que nós estamos com o coração lá com o Senhor, mas pé no chão para não fazer bobagem. Tá? Porque o Senhor pode pagar qualquer conta nossa? Pode. Mas se nós formos irresponsáveis, Ele deixa mesmo que a gente pague as nossas contas. Aprenda a trabalhar, menino. Tem que abrir os olhos e dizer, olha, o Senhor, Ele quer nos ajudar, quer nos enriquecer a cada dia para que a gente possa ser uma bênção. Tá? Mas a gente tem que ter cuidado. Aqui Provérbios 21, 5, não foi isso?
Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, se eu tenho pressa de adquirir as coisas, não porque eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar uma casa, eu vejo o povo tudo prosperando lá na igreja, eu tenho que prosperar também e tal. Na sua força não funciona, meu irmão. O Senhor quer estabelecer um fundamento no nosso espírito mesmo, para que a gente possa avançar e crescer no conhecimento da palavra e saber que a prosperidade bíblica, a luz da palavra, é que traz essas bênçãos para nós. Não é forçar a barra que enriquece. Oi? Isso, muito bom. Vou falar isso. A Suene está falando aqui que eu sempre anoto. Eu fui criado, meu pai, ele tinha comércio lá em Campina Grande, e ele criou os filhos, os homens principalmente, dentro desses estabelecimentos comerciais dele. E ele nos ensinava a ter um caderninho, tá? É um livro caixa, que se chama, hoje quase não se usa mais livro caixa manual, mas ele ensinou a gente a colocar na cadernetinha, colocar aquilo. Até hoje eu tenho esse hábito. Para quem tem habilidade tecnológica, você pode usar as planilhas de Excel ou outras planilhas que tem muito boas para você colocar o orçamento mensal da sua casa, para você administrar direitinho. Eu gosto do papel. Eu pego o mês de setembro agora. Tem setembro lá, começo de setembro, dia 15, dia 30 eu tenho conta para pagar, eu vou colocando lá, e quando eu vou pagando, eu vou riscando aquelas contas, vou anotando todos os valores que eu vou gastando, para que eu possa fazer um balancete final do mês, e ver se eu estou fugindo daqueles recursos que eu tenho, ou não. É simples, eu gosto de fazer assim, mas você que é mais tecnológico, você pode usar no celular, um Excel, ou então algumas planilhas que já vêm prontas no celular, para que possa te auxiliar. Mas não deixe sair da mão a sua administração, tá? Peça sabedoria ao Senhor, seja fiel nos dízimos e ofertas, e Ele vai te dar sabedoria. Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir aquela obra? Lá no prédio que eu moro, agora vai ter uma reforma lá, vão pastilhar todo o prédio. Já faz mais de um ano que a gente paga uma taxa extra para isso. Tudo muito planejado, o prédio está lá, ontem teve uma assembleia, essa assembleia definiu qual é a empresa que vai fazer. A empresa tem um planejamento durante o período que vai fazer isso, então tem os recursos em caixa, a gente já comprou o material, então tudo muito planejado para que não haja prejuízo para ninguém. Da mesma forma, em pequenas proporções dentro da nossa casa. Se a mulher, ela sabe administrar os recursos que nós trazemos para casa como homem, se ela não trabalha, por exemplo, fora de casa, então se ela administra bem, isso é uma bênção para a família. Mas se ela vai para o shopping com cartão e não tem limite, meu Deus do céu, aí o marido vai suar para poder administrar, porque tem que ter um consenso, tem que consensualizar, conversar com ela. Minha filha, dê oferta à sua mulher, eu faço isso, rapaz. Antes eu tinha problema com isso, mas depois que eu aprendi, dá oferta. Ela precisa de recurso, ela precisa de dinheiro. Os homens precisam entender isso também. A mulher, ela tem os batons, as unhas de gel, precisa fazer cabelo. Filho. Então, faça uma oferta para sua esposa. Os jovens se preparem para quando casarem, você ter recurso para ofertar para sua esposa, rapaz. Faça isso, não perca a oportunidade, é uma bênção. Tá? A verdadeira sabedoria e a satisfação não está no acúmulo das riquezas. Não está. Você pode ter muito dinheiro, muita riqueza, mas a felicidade não está nisso, meu irmão. E para que serve essa prosperidade, esse acúmulo de riqueza? Para que eu, como crente, eu posso prosperar e ter muito dinheiro? Sim, existe um propósito para isso. Para que eu seja uma bênção para o reino de Deus. Posso prosperar, não tem problema nenhum. O verbo da vida, e nós cremos o que a palavra fala, na prosperidade bíblica à luz da palavra. Mas seja um bom administrador, meu irmão. Estude sobre finanças, aprenda a administrar. Ah, pastor, mas eu não tenho habilidade com isso, meu pai não me ensinou. A cultura brasileira não ensina a ninguém a ter reserva. Mas nós precisamos aprender, sabe com quem? Com o nosso pai. Ele tem reservas.
Ele ensinou a muitas pessoas. E outra coisa, ele mandou o Consolador, o professor. Ele nos ensina em todos os momentos, em qualquer decisão. O Espírito Santo sabe todas as coisas, meu irmão. Então, se tem alguma dúvida, conversa com ele que ele vai te dizer. Mas qual é o propósito de prosperar? Para que eu preciso prosperar? Gênesis 12, 1 e 2 diz assim. Abram lá. Gênesis 12, 1 e 2. Nós temos aí uns 16 minutos ainda, dá para a gente concluir satisfatoriamente o que nós precisamos falar hoje à noite. Gênesis 12, 1 e 2 diz assim. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Parece no casamento, né? Isso? Sai da tua casa, deixa teu pai e tua mãe, se une à tua mulher e ali se torna uma só carne. Tá? E ele disse, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Então ele estava dizendo aqui, ó, você vai prosperar, você vai ser uma grande nação, mas o propósito disso, de você prosperar, de você ser um bom administrador, de você ter recursos, ele tem um fim, que é abençoar o reino. Então, ser tu uma bênção, está entre linhas dizendo, ser tu uma bênção, seja próspero para abençoar o reino de Deus e trazer recursos para quem precisa, pagar uma conta de um irmão que está passando por necessidade provisória. Dar uma oferta, chegar com dinheiro no bolso. Eu sei que quase ninguém anda mais com recurso, a não ser os coroas como eu. De vez em quando eu tenho dinheiro mesmo em espécie. Porque a gente gosta de estar com aquilo ali, de uma reserva estratégica. Vai que o Pix não funciona naquela hora, né? Não tem internet onde eu for. Aí eu vou ter aquela reserva lá. Cara, mas faz uma reserva, guarda um dinheiro, para quando você chegar aqui, o Espírito Santo falar contigo, dá esses 100 reais a fulano de tal, do lado direito, que está aí, quando você se vira, está lá a pessoa, de cabeça baixa, orando, Pai, eu creio na tua provisão, Pai, eu sei que aqueles 200 reais, Pai, estão chegando, e de repente alguém coloca os 200 no bolso daquele irmão. Olha mesmo, isso vai glorificar o nome do Senhor, não é a você que ele vai agradecer, Pai, eu sei que tu me ouves. A gente tem que voltar a fazer isso. Eu sei que muitos já fazem, mas a gente tem que voltar mesmo a ouvir o Espírito Santo nessa área. Ser bem liberal mesmo, dar, ser generoso como o nosso Pai. Não existe ninguém mais generoso do que o Senhor, rapaz. E para que eu estou guardando dinheiro mais do que precisa? Eclesiastes 5:10. Abram lá, a gente está já concluindo, vai ser uma bênção. Em Eclesiastes 5:10, se vocês abrirem lá e está vendo aqui na tela também, diz assim, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então, se eu amar o dinheiro, rapaz, eu tenho um recurso no banco, está lá, aquilo ali é a minha segurança, eu só consigo viver com aquele dinheiro guardado. Eu não sei, rapaz, isso não tem problema se você é um cara organizado. Tá? Organizado e você tem uma reserva estratégica guardada, uma aplicação, não tem problema nenhum com isso. Mas a segurança nossa não está nesse recurso do banco. Não é para estar a segurança do homem de Deus, da mulher de Deus, não é para estar. Porque sabe o que é que o Senhor diz quando Suena acha esse dinheiro? Minha filha, eu sou a tua provisão. Dinheiro é só papel, como dizia o apóstolo Bunny. É só papel, tanto é que o nome é papel moeda. É só papel, meu irmão. Se a gente entrar mesmo nessa realidade espiritual, a gente vai entender cada dia que esses recursos que estão chegando nas nossas mãos é para enriquecer o reino mesmo. É para que todas as pessoas possam se alegrar com o que nós temos. Não só a nós mesmos. Amém? Então, qual é o segredo? Sabendo que Deus, o Senhor, é a nossa provisão. Qual é o segredo, Ricardo? Me diga. Dá. Alguém deu uma definição dessa palavra dar uma vez, e eu gostei de muito, eu não sei qual foi o ministro, mas aqui no Verbo da Vida falaram, e até a irmã que Suene disse que oferta na vida dela, ela já deu essa definição, que eu já vi numa ministração dela. Dom de adquirir riqueza, D-A-R.
Quanto mais eu dou, mais eu prospero. Quanto mais eu planto, mais eu colho. Se eu sou aquele mão de vaca, é problema, porque tem muito mão de vaca que diz, rapaz, eu preciso guardar, eu tenho que ter dinheiro guardado. Não, eu não vou dar nada não, não estão pedindo na igreja, vou dar nada, vai faltar lá em casa. Vai faltar. Corre o risco do teu dinheiro sumir lá do banco. Mas se fizer reserva no reino espiritual, meu irmão, nunca falha. Não tem perigo dessa conexão com o reino espiritual falhar, o Pix pode falhar, a conexão da internet pode falhar, mas essa conexão com o Senhor de um arrependimento, de ajoelhar no chão e dizer, Pai, eu me arrependo porque eu estou errado, eu preciso ver a Tua provisão, e aquilo ali agrada o coração do Senhor. A sinceridade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1 também fala o que é fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza absoluta daquilo que eu não estou vendo. Mas eu não estou vendo feira no meu armário. Abre o armário e começa a declarar, fala. Os peixes ouviram Jesus falando e encheram a boca de moedas. Onde é que peixe come moeda? Os ventos ouviram a voz do Senhor. Os ventos estão soprando na tua vida financeira? Declara a palavra que esses ventos vão cessar. Os ventos estavam soprando tão forte na minha vida que quando eu vi aqueles 100 mil de dívida, eu digo, nunca vou conseguir pagar. A minha mente dizia isso, mas eu começava a declarar a palavra, Pai, em nome de Jesus, vai cessar essa dívida. Eu vou pagar, eu sou um homem próspero, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho reserva financeira. Sumiu aquela conta. Tanto é que aquele banco teve que me devolver dinheiro, porque ele estava usurpando, estava tirando o que não era devido. E eu recebi dinheiro de volta. Glória a Deus, aleluia. Eita, dom de adquirir riqueza. Sabe onde é que está isso? Lucas 6,38. Dá. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Recalcada, sacudida e transbordante. Meu Deus, recalcada, sabe como é? O pessoal lá de Cabaceira sabe. Quando ia guardar as sementes, ele pegava, botava naquele reservatório, você vai socando ela ali, bate, sacudida para ela caber mais, aí coloca, aí quando vai, balança muito, é recalcada, sacudida que transborda. Quando você vai colocando, ela começa a cair por ali, as sementes. É dessa forma que o Senhor nos vê. Ele nos vê transbordando de recursos, transbordando de sabedoria. Nesses últimos dias, meus irmãos, nós vamos ver muitos milionários crentes. Amém. Homens e mulheres fiéis, dentro da nossa igreja. Amém. Diga, Deus está falando comigo. Eu posso ver milionários aqui dentro da igreja. Aleluia, não tem problema nenhum, contanto que nós não amemos esses recursos. E não adianta também dizer, rapaz, agora o pastor está falando, mas quando eu for milionário eu vou dar uma oferta tão grande aqui na igreja. Tem que começar com você, já tem, lindão. Se esperar ficar milionário, eu te digo, a probabilidade é muito remota de você esperar dar quando tiver o recurso. Tem que dar o que tem hoje. Tem que semear o que tem agora. Entendeu? Semear agora, porque o Senhor vai ver a fidelidade do nosso coração e Ele vai nos colocando no muito. Ser fiel no pouco, e no muito eu te colocarei, diz o Senhor. Então não adianta querer prosperar, não. Quando eu enricar, se eu acertar na Mega Sena, eu vou dar uma oferta nessa igreja, que essa reforma vai ser feita num dia só. As empresas vão parar aqui, em uma semana reforma tudo, deixa tudo novo. Ei, bonitão, por que tu não já dá uma oferta com o que tu já tem hoje, para ir treinando, para ver se tu vai ter coragem de dar esses milhões de oferta? Quem não tem coragem de dar 10 reais hoje, como é que vai dar 10 milhões? Vai dizer, rapaz, é muito dinheiro, a igreja não precisa disso, rapaz. Vai ficar tudo com os pastores esse dinheiro. Rapaz,
aprenda. Eu fico me lembrando, a gente começa a falar de recursos financeiros, me lembro de José do Egito, aquele meninozinho com 17 anos, foi vendido pelos irmãos. Vivia sonhando, sonhador, disse, rapaz, as pessoas ainda e vocês vão se curvar diante de mim, eu ainda vou ser um grande homem de Deus. E os irmãos começaram a ciumar, vender aquele meninozinho como escravo, ele foi preso, vocês sabem da história, acusaram ele de tentar adulterar com a mulher do rei, mas não era verdade. O Senhor estava com aquele garoto com 17 anos, até ele atingir a maturidade, ele estava fiel ao Senhor. Ele esteve preso e dentro da carceragem, os homens olhavam para ele e diziam, rapaz, tu tem algo diferente, tem condição de tu administrar essa cela? Eles têm, deixe comigo, me deu uma vassoura, começou a varrer, organizou, botou os paninhos direito, um copinho d'água, deu tudo, ele disse, não, ficou muito bom, vá para outra cela, e começou a organizar, e aquelas pessoas viam algo diferente em José do Egito. De repente vieram 2 funcionários do homem lá e disseram, o que aconteceu? Ele disse, para aí que eu tenho interpretação dos sonhos de vocês. E começou a interpretar, e olha que aconteceu tudo o que ele disse àqueles rapazes. Um voltou para servir o rei, que era o copeiro, mas o padeiro morreu. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Tá certo? Então morreu um, o cara morreu por quê? Porque não era o propósito certo, ele não tinha um coração correto. Mas de repente, ele passou um tempo, 3 anos depois, se eu não estou enganado, chama aquele rapaz que tinha uma interpretação de sonhos, interpretou o sonho de Faraó, e o que foi que aconteceu? Se tornou governador daquela nação. Aquela sabedoria daquele garoto era tão grande, que ele disse, rapaz, não tem ninguém igual a você com a sabedoria, você será o segundo depois de mim, tirou um anel, colocou no dedo daquele garoto, e ele se tornou governador. Tempos de vacas magras, ele deu uma instrução tão preciosa, faça reserva, faça reservas, porque vai chegar um tempo de escassez, que as pessoas vão precisar do que você tem. O Senhor está dizendo hoje, Ricardo, faça reserva, porque tem pessoas que vão passar necessidade, e você quem vai supri-las. Disse com José do Egito, rapaz, e ele está falando com a gente hoje à noite, façam reserva. Junte recursos, não retenha mais do que é devido. O ensinamento hoje é não retenha mais do que é devido. Faça reserva, seja organizado, anote em planilha. Se tiver dúvida e necessidade, procure pessoas que entendem de finanças, me ajude, me oriente. Eu quero aplicar dinheiro, eu quero fazer dinheiro aumentar, eu quero plantar mais, eu quero que você me ensine. Procura pessoas que sabem, rapaz, mas não entre em confusão. E a fé é melhor do que qualquer ativo financeiro. É melhor do que o Bitcoin, do que CDB, RDB, qualquer recurso que você tiver no reino espiritual é melhor do que qualquer aplicação financeira. Irmão Reagan, ele diz que a fé é a ferramenta para acessar a prosperidade. Ele diz que é preciso crer na palavra de Deus e agir de acordo com ela, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Ele disse, a fé é um ativo importante para levantar recursos. Para ele a fé é substância daquilo que se espera, que é Hebreus 11:1 que eu falei agora há pouco. E isso se aplica também para as finanças da nossa casa e da nossa família. O crente deve confessar com a boca e crer com o coração o que é prosperidade. E então agir como já tivesse aquilo ali. Se comportar como se já tivesse. Pai, muito obrigado, eu te agradeço, porque os recursos estão chegando, eu sou um homem próspero, eu sou aquele que mais oferta dentro da minha igreja, Pai. Todas as necessidades que a igreja tem, os irmãos têm, meus vizinhos têm, as pessoas têm, eu sou o primeiro a plantar. É essa oração que o crente tem que ter, porque isso é por fé, ele nos ensina. A Bíblia fala sobre isso, tudo que o irmão Reagan fala, meu irmão, e falou, e está escrito, está baseado na palavra. Então qual é o conselho para essa noite? Converse com o Espírito Santo, ele é a pessoa mais certa para te instruir com finanças. Não entre em dívida para se parecer próspero.
Ah, mas eu preciso ter um carro novo, porque a igreja Verbo da Vida Central só tem gente rica. Você não vê, enche a rua de carro, os dois lados. É tudo carro novo, eu preciso ter um também, porque eu sou próspero. Não, meu irmão, você já é próspero por dentro. E a prosperidade, ela é de dentro para fora. A prosperidade está dentro e quando você fala, ela se manifesta. Mas se está passando por pressão nesse período, meu irmão, fica tranquilo. Isso vai passar. Você vai ser um testemunho como nós estamos sendo hoje à noite. Então nós precisamos entender, nós já passamos essa fase. E isso está sendo uma vacina para muitas pessoas. E está sendo um conselho para aqueles que precisam desse conselho. Então quando você pensar no casamento, você pense, as finanças do meu casamento estão também nas mãos do Senhor. E Ele vai te ensinar a prosperar a cada dia. Para que não faça a família sofrer como eu fiz minha família sofrer. Para que eu também não sofra para tentar administrar os filhos e a família. E para que a gente possa chegar numa idade que pode desfrutar do que construiu durante toda a vida. E não destruiu durante toda a vida. Porque eu conheço muitos irmãos que perderam tudo porque não sabiam administrar, mesmo tendo o Espírito Santo dentro do coração. O Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele é a pessoa certa para nos instruir em todas as coisas. Amém? Então, meu irmão, eu não quero que você levante sua mão, mas se tem algo de arrependimento mesmo dentro do teu coração, eu quero que vocês baixem a cabeça e nós iremos orar agora em um arrependimento genuíno, como aconteceu naquele dia. Não foi só aquela vez, outras vezes eu também precisei me ajoelhar e pedir perdão ao Senhor por falhas que eu tinha cometido, mas naquele dia eu vi a mão do Senhor me mostrando: olha, meu filho, sou eu a tua provisão. Pai, eu te agradeço pelos meus irmãos que aqui estão hoje à noite, os que podem nos assistir depois, ou que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu declaro em nome de Jesus que haja um arrependimento genuíno de condutas erradas com as finanças dentro do lar. Eu declaro em nome de Jesus que esse arrependimento vai gerar uma sabedoria vinda diretamente do trono do Senhor, para que essas pessoas possam prosperar. Eu declaro em nome de Jesus, como um sopro divino, as dívidas desaparecendo, elas sendo pagas uma por uma. E ele olhando para trás e podendo ser um testemunho vivo, dizendo: eu consegui superar, você também consegue. Nós declaramos em nome de Jesus a prosperidade bíblica à luz da tua palavra, Pai, acompanhando cada um de nós que está nos ouvindo nessa noite. Em nome de Jesus, paz e alegria sendo manifesto no coração de cada irmão nessa noite.